Ó, primeira coisa que eu vou dizer pra vocês. O cenário pode não ser o mais bonito de todos, mas eu juro que eu tô tentando fazer uma coisa legal. Pode ter barulho de criança gritando no fundo, quem sabe eu tenho uma sobrinha pequena e ela faz bastante barulho. E tenho mãe, tem enfermeira aqui em casa, enfim, é tudo uma bagunça, mas eu espero que a gente não seja interrompido por isso. Bom, eu vou colar o roteiro, pera. Tá. Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é vou me apresentar, né? Eu não sei que proporção esse vídeo pode tomar, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. Então eu decidi me apresentar para quem não me conhece, saber um pouco mais sobre mim, por que eu decidi fazer essa série de vídeos. Bom, meu nome é Alessandro, eu sou estudante de farmácia na Universidade de Brasília. Eu tô no último ano do curso, era pra eu estar me formando agora, no final do ano, mas não vai acontecer por conta do corona, né? A gente já tá parado, já tem mais de um semestre. Ah, eu trabalho já como professor de cursinho pré-vestibular desde 2015 na área de Química e de Biologia. Eu dou aulas particulares das duas disciplinas. E assim, durante muitos anos eu venho acompanhando meus alunos em diversos sentidos, né? Não só no quesito de dar aula de biologia e de química, de acompanhá-los nesse sentido de estudar as duas matérias, mas de preparação para um vestibular como um todo. Eu decidi fazer esse vídeo porque é uma coisa que eu vejo que aflige muitos alunos, desde que eu me entendo por gente como professor, né? Desde 2015 a pergunta é sempre a mesma. Eu nunca fui um bom aluno. Eu sempre tive reprovações, fiquei de dependência, isso e aquilo. De fato, eu vou conseguir passar numa federal, vou conseguir passar na UNB tendo sido tão relapso no ensino médio? Bom, gente, a resposta para isso é sim, tá? É engraçado porque todo mundo acha que só quem passa na UNB foram alunos que tiveram médias muito boas ao longo da escola inteira, da vida escolar inteira. Aqueles que tinham médias muito altas e que iam passar e tudo mais. É verdade que a maioria das vezes esses alunos eles acabam conseguindo passar de primeira, né? Pelo PAS, que é o processo... Ah, eu esqueci o nome, pera. Processo de avaliação seriado? Então, eu dei uma pesquisada aqui, é processo de avaliação seriado, se eu não me engano. Enfim, aquele processo que a gente faz uma prova no primeiro, uma segunda, uma no terceiro, e aí junta todas as notas lá, eles fazem os cálculos e você consegue pleitear uma vaga dentro da universidade. E o que eu queria dizer pra vocês é que isso é a maior mentira que existe no mundo. Tá? Não quer dizer que só porque você não tem feito ensino médio de qualidade que você não vai poder conseguir atingir a sua aprovação numa universidade pública. Eu digo isso porque uma coisa que eu adoro dizer pra todo mundo é que todo mundo tem a mania de me estereotipar e me chamar de nerd, dizer que eu sou muito inteligente, que isso e que aquilo e pipipipopopó. E eu sempre falo pra todo mundo que eu não sou mais inteligente do que todo mundo, que eu sou uma pessoa que tem um intelecto normal, mediano. Eu só aprendi a estudar. Eu aprendi a estudar de um jeito que eu consiga reter aquela informação, que aqueles conteúdos façam sentido na minha cabeça. Então, assim, até a quarta série, eu tive um rendimento que podemos dizer que foi aceitável, né, normal, média de 8 para cima em tudo, menos matemática. Era sempre 7, 7,5. Quando eu cheguei no ensino fundamental, a primeira vez que eu fiquei de recuperação foi na quinta série. Foi na quinta série. Na quinta série, a minha escola ela era um pouco diferente e ela tinha dividido biologia, física e química. Já na quinta série, a gente já tinha essas três disciplinas divididas. E aí nesse mesmo ano, né, eu fiquei de recuperação em química no final do ano e em matemática. Mas por algum motivo o professor de matemática me passou. Bom, depois, quando eu cheguei na oitava série, ou no nono ano, no caso, né, que eu fiz o nono ano, eu fiquei de recuperação, acreditem se quiser, em geografia, por conta de alguns décimos, e não foi só eu, muita gente da minha turma, porque a turma não gostava do professor e tudo mais. E eu lembro que eu fiquei com uma média tipo de 5,8, e a média da escola na época era 6.
Enfim, consegui passar. Mas eu também fiquei de recuperação em alguma outra matéria. Eu acho que foi física. Não, não era física. Era química. Eu não sei, eu lembro que eu fiquei de recuperação em alguma outra matéria também dessas aí. Ok. Chegamos no ensino médio. A gente toma aquele baque, aquela coisa horrorosa. E o que eu digo pra vocês é assim, o primeiro ano foi a pior experiência acadêmica da minha vida nesse sentido. Foi a primeira vez que eu fui suspenso, que eu tive problemas de disciplina. Eu tive um rolê. Digamos que eu matei aula com alguns amigos e nós fomos descobertos depois. Talvez eu faça algum vídeo falando sobre isso algum dia. Mas enfim, aconteceu isso e no fim do ano eu fiquei de recuperação em português, matemática, física e química. Sendo que português era dividido em gramática, redação e literatura. Matemática eu tinha matemática 1 e 2. Física eu tinha física 1 e 2. Química eu tinha química 1 e 2. Ou seja, você multiplica tudo por 2, ou seja, 8 matérias. Aliás, 8 matérias. 9 porque português eram 3, né? Então eu fiquei de recuperação no fim do ano no total em 9 matérias. Porque eu tinha que estudar para o conteúdo das todas as frentes de maneira separada. Então tudo que eu tive matemática 1 ao longo do ano, matemática 2 ao longo do ano e tal. Moral da história, eu não consegui correr atrás do prejuízo todo. Eu fiquei de dependência em física e química, do primeiro para o segundo ano. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu mereci. Na verdade, eu merecia ter sido reprovado. Meu primeiro ano foi um erro na minha vida. Tipo assim, gente, sério, eu fiz muita coisa errada. Eu acho que quando a gente entra nessa fase de adolescência, que a gente quer muito ser aceito num meio, e você acaba fazendo coisas que não condizem muito com você, nem com o que você naturalmente faria se você pudesse ser você mesmo, por assim dizer. Mas, enfim, eu acabei tendo muitas amizades que nós todos ficamos de recuperação no final do ano, com exceção de uma pessoa, que foi a Ana Terra. Ana, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo. Mas todo o bonde ficou de recuperação. Até eu tinha amigos de outras turmas que ficaram de recuperação também. Enfim, o celular acabou de vibrar. Bom, enfim. E aí, beleza. Fui pro segundo ano. No segundo ano, eu fiquei de recuperação de novo, só que foi em física e em português, porque eu tinha preguiça de ler aqueles livros de Machado de Assis, aqueles negócios todo e tal. E eu não tinha vontade e eu não estudava para as provas de literatura, nem fazia os trabalhinhos, enfim, reprovei. Na verdade, fiquei de recuperação, né, com 4,9, sei lá, porque a média nessa outra escola era 5, já. Porque no ensino médio eu fui para escola pública, né? Enfim, e aí eu fiquei muito triste com isso, mas consegui passar em português, mas física eu fiquei de dependência de novo. Química, eu nem posso dizer, Alessa, o problema com química foi sanado? Na verdade, não. O que aconteceu foi que o professor sempre metia um atestado no começo do ano, a gente ficava um mês sem aula, entrava uma professora substituta, ela colocava pra gente fazer exercícios no segundo ano do ensino médio, tipo pintar tabelas periódicas e coisas do tipo, e valia tipo 2 pontos na média, sei lá, e aí não tinha como reprovar, nem ficar de recuperação, nem nada. Chegou no terceiro ano, bateu aquele desespero, putz, tá acabando a escola, vou precisar de um emprego, vou precisar fazer alguma coisa. Moral da história, acabei correndo atrás de todo o prejuízo e de aluno reprovado da dependência, eu ganhei como aluno de destaque no terceiro ano, das 3 turmas de terceiro ano que tinham na minha escola. Eu ganhei como aluno de destaque porque eu tinha ido muito bem ao longo do ano todo, todos os professores gostavam de mim e tudo mais. Eu mudei da água pro vinho. Só que não foi suficiente. Eu me formei no terceiro ano em 2012 e foi o primeiro ano que a UNB aderiu ao Enem para entrar, né, para ingresso. Ainda tinha o vestibular e tinha o PAS. Eu prestei o Enem, eu prestei o PAS e eu prestei o vestibular. Todos para psicologia, que era o curso que eu queria fazer na época. Não passei em nenhum dos 3. Não adiantou ser cotista, não adiantou nada, eu fiquei bem longe. Na realidade, eu até tentei entrar pelo sistema de cotas, mas eu fiquei
30 pessoas abaixo do último colocado na minha cota, então foi muito pesado, eu não consegui entrar nessa primeira vez. Acabou que eu fiz um ano de psicologia numa faculdade particular, tivemos alguns problemas aqui em casa relacionados a dinheiro, porque minha mãe tem problemas de saúde, enfim, tive que trancar. E eu tinha a opção, arranjar um emprego X, né, que não me daria uma perspectiva de um salário muito bom, nem de crescimento, ou estudar para entrar na UNB, era o que eu tinha para fazer. Resumo da ópera. Eu decidi que eu queria fazer medicina nesse meio tempo. Eu posso fazer outro vídeo contando como foi que eu escolhi fazer outro curso, como eu cheguei na medicina. Mas enfim, eu decidi que eu queria fazer medicina. E aí, como eu tinha recebido o destaque, por ter sido aluno de destaque, né, no terceiro ano, a escola me convidou para ser monitor, num programa que chamava Jovem Educador Social, ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, eu ganhava uma bolsa de 400 e pouquinho por mês, e eu decidi que com esse dinheiro eu pagaria um cursinho para mim. Eu perguntei para os meus pais, as coisas estavam um pouquinho melhores lá em casa. Meu pai e minha mãe concordaram em me bancar com gasolina, algumas coisas assim. Porque eu tenho carro e tal, um pouquinho playboy, assim, eu sei dessas coisas. Mas enfim, eles puderam me ajudar com isso. Então eu trabalhei para pagar o meu cursinho. Meus pais só me davam, tipo, o básico que todo pai e toda mãe dá e me ajudavam com gasolina, basicamente. Se eu quisesse fazer qualquer outra coisa por fora, aí eu tinha que me virar nos 30 para conseguir sair, qualquer coisa do tipo. Mas não era a minha prioridade na época, então não fez muita diferença para mim. A espécie que não tenha soado muito white people problems, né? Mas, enfim. Bom, e aí eu estudei durante um semestre num cursinho particular que faliu recentemente aqui em Brasília. Talvez quem for de Brasília saiba qual é o cursinho que eu tô falando. Enfim, eu fiz esse cursinho. Em um semestre eu consegui ser aprovado. Eu tive minha primeira aprovação, mas não foi na UNB. Eu vou ter que colar aqui porque eu dei uma anotada em todas as aprovações que eu fiz. E eu consegui nada mais, nada menos do que 7 aprovações depois dessa primeira aprovação. No SISU de 2015, no primeiro, porque eu fiz o Enem de 2014, né? No SISU de 2015, eu consegui passar em Biomedicina na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? No SISU do meio do ano, eu passei em Medicina Veterinária na Universidade Federal Fluminense. Minha nota não dava para medicina, então eu vi os cursos que eu achava que eram parecidos, que eram minhas segundas opções, por assim dizer, e eu consegui passar nesses aqui. No meio do ano, teve o vestibular da UNB. A UNB, nessa época, ela já tinha extinguido a entrada pelo vestibular no começo do ano. Era só Enem e PAS. Como eu não tinha tido nota para entrar na UNB no começo do ano pelo Enem, eu prestei o vestibular no meio do ano. E isso é uma outra história muito engraçada, porque eu quase fiz odontologia na UNB e eu teria passado. Mas enfim, nesse vestibular do meio do ano eu vi que eu não ia passar para medicina, então eu prestei farmácia, que era a minha segunda opção. Na verdade era a minha terceira opção, porque a minha segunda opção era biomedicina. E não tinha biomedicina na UNB. E muitos biomédicos me falaram para fazer farmácia. A contragosto eu coloquei farmácia. E hoje eu não me arrependo nem um segundo dessa escolha. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. De verdade, foi ter saído da particular para fazer farmácia na UNB. Outro vídeo talvez eu possa falar sobre isso. Enfim, minha terceira aprovação numa federal foi no vestibular da UNB do meio do ano de 2015, em que eu entrei para farmácia. Depois, nesse mesmo ano de 2015, eu também fiz Enem de novo. E aí, no primeiro SISU de 2016, eu passei para Biomed de novo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No meio do ano, eu passei para Veterinária, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Passei um tempo muito satisfeito com o curso e decidi que não ia mais prestar nenhum outro curso, nem nada do tipo. Até que muitas outras coisas aconteceram na minha vida e eu decidi voltar a ser vestibulando. Por N motivos. Gente, tem tantas coisas pra fazer vídeo e falar pra vocês que vocês me perguntam que... Enfim. Decidi fazer o Enem de 2018 pra ver como é que tava a minha... como eu fazia a prova, né? Porque o último Enem que eu tinha feito tinha sido de 2015.
Ao longo desses anos todos eu tinha trabalhado como professor, mas eu não fazia mais a prova como candidato. Né? Eu não fiz 2016 nem 2017. Então eu prestei 2018 e consegui passar para nutrição na USP. Parte disso porque o curso de farmácia me obriga a saber muito sobre química, sobre biologia, então tem um peso muito alto, ciências da natureza, para esses cursos, né? Eu consegui passar em nutrição na USP. Falei, putz, se eu consigo passar em nutrição na USP, eu acho que ainda vale a pena tentar a média. E aí, ano passado, junto com a graduação, eu fiz a loucura de fazer um cursinho e tive minha primeira aprovação em medicina. Eu passei em medicina na Universidade Federal de Jataí. Para quem não sabe, era um campus da Universidade Federal de Goiás, né? O campus de Jataí. Mas elas estão no processo aí de dissociação. Então, a Universidade Federal de Jataí, ela meio que já se comporta como uma universidade autônoma para efeitos práticos. Eu acho que na teoria ela ainda é vinculada ao UFG, mas para efeitos práticos elas já são duas coisas separadas. Enfim, depois disso eu ainda tive mais algumas reprovações na faculdade. Eu cheguei a ser chamado de burro num auditório com 100 pessoas por um professor. Enfim, muitas coisas aconteceram ao longo dessa vida. E eu queria dizer isso pra vocês, sabe? Tipo, se vocês acham que só porque vocês não foram bons alunos no ensino médio, que aqueles 3 anos vão te estigmatizar e te marcar pra sempre, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que isso é mentira. Eu fiquei de dependência em química no ensino médio e hoje eu dou aula de química. Então, essas coisas podem mudar, você pode estudar, você pode ir atrás, você pode recuperar o tempo perdido. Eu posso falar depois sobre esse período de 6 meses que eu estudei com muito afinco para conseguir ter a minha primeira aprovação, que eu fiz algumas coisas erradas, mas que, enfim, surtiram efeito, mesmo tendo feito de uma maneira errada, estudando errado. E eu quero fazer mais vídeos sobre isso. Vocês podem comentar o que vocês acharem, vocês podem perguntar coisas pra mim, eu tenho muitas coisas para falar sobre vocês. Pra vocês. Esses vídeos eu gostaria que fosse direcionado principalmente para os meus alunos. Não sei se outras pessoas vão chegar a assistir, espero que sim. Mais uma vez, desculpa a qualidade do vídeo, eu sei que o áudio não vai estar o melhor de todos, eu sei que eu me perco um pouco nas coisas que eu falo, eu sei que fica tudo um pouco complicado. O cenário não é um dos mais bonitos, eu não tenho iluminação perfeita, mas eu espero que isso tenha servido para vocês de alguma forma. E pretendo continuar gravando mais vídeos. Eu vou falar um pouco sobre como estudar matemática, que é uma coisa que foi muito importante para mim também. Eu sempre tive muita dificuldade, como eu até comentei com vocês aqui há pouco. Quero falar sobre como foi as minhas primeiras aprovações. Quero falar sobre como eu fiz para estudar a primeira vez que eu passei, como eu fiz para estudar ano passado, como foi meio que desistir de uma carreira acadêmica de certa forma brilhante para voltar a prestar vestibular, enfim. É isso, gente. Obrigado.